A noite em que a notícia veio à tona rapidamente se transformou em um dos momentos mais comentados do noticiário nacional. Em poucos minutos, a informação se espalhou pelas redes sociais, portais de notícias e programas de análise política. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo apelido de Sicário, havia morrido após uma tentativa de tirar a própria vida dentro de uma cela da Polícia Federal em Minas Gerais. O que inicialmente parecia apenas mais um episódio trágico dentro do sistema carcerário rapidamente ganhou outra dimensão, porque o homem que havia morrido não era um preso qualquer. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele era considerado uma peça-chave em um dos casos criminais mais sensíveis e complexos em andamento no país. Uma investigação que envolve poder econômico, influência política e suspeitas de um esquema criminoso sofisticado ligado ao empresário e banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Para entender a gravidade do momento, é preciso compreender o contexto que envolve essa história. Nos bastidores das investigações federais, o nome de Daniel Vorcaro já vinha sendo citado há algum tempo, como alvo de apurações que buscavam esclarecer a possível existência de uma estrutura organizada que atuaria para proteger interesses privados utilizando métodos ilegais. As autoridades investigavam a existência de um grupo que, segundo a Polícia Federal, não apenas realizava monitoramento de pessoas consideradas adversárias, mas também teria utilizado estratégias de intimidação, vigilância e pressão contra jornalistas, funcionários e qualquer pessoa que pudesse representar ameaça aos interesses do grupo. Foi dentro desse cenário que o nome de Luiz Felipe Mourão apareceu com destaque. Para os investigadores, ele desempenhava um papel central dentro da estrutura investigada. Conhecido como Sicário, um apelido que remete diretamente à figura dos executores ligados a cartéis latino-americanos, Mourão teria sido responsável por coordenar operações de vigilância, coleta de informações e ações destinadas a pressionar ou intimidar determinadas pessoas. Segundo os relatórios da Polícia Federal, ele seria o braço operacional que colocava em prática ordens e estratégias atribuídas ao núcleo principal do grupo investigado. As investigações ganharam ainda mais peso quando surgiram mensagens e registros que, segundo a Polícia Federal, indicavam a existência de um grupo de comunicação chamado A Turma. Nesse grupo, diversas pessoas com diferentes funções trocavam mensagens, discutindo estratégias, monitoramento de indivíduos e possíveis ações contra pessoas consideradas adversárias. Entre os temas discutidos, um episódio específico chamou a atenção dos investigadores: a possibilidade de um ataque disfarçado de assalto contra o jornalista Lauro Jardim, conhecido colunista do jornal O Globo. De acordo com o que consta nas investigações, a intenção por trás desse plano seria intimidar ou silenciar o jornalista, que vinha publicando reportagens críticas relacionadas ao caso e ao ambiente financeiro e político envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal aponta que, em conversas interceptadas, houve discussões sobre a possibilidade de agredir o jornalista em um suposto assalto, causando danos físicos como forma de enviar uma mensagem clara para quem ousasse contrariar determinados interesses. Essas mensagens, que posteriormente foram citadas em decisões judiciais, teriam sido trocadas entre membros do grupo investigado e reforçariam a tese de que havia uma estrutura organizada destinada a exercer pressão sobre críticos e opositores. Segundo os investigadores, Luiz Felipe Mourão teria sido o responsável por coordenar ou executar ações desse tipo, funcionando como uma espécie de operador de campo dentro da organização. Mas a atuação atribuída a Mourão não se limitava apenas a possíveis ações físicas de intimidação. As investigações também apontam que ele teria realizado consultas em sistemas restritos de órgãos públicos utilizando credenciais vinculadas a terceiros. Entre as bases de dados que teriam sido acessadas estariam sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até plataformas internacionais de cooperação policial, como as do FBI e da Interpol.
Esses acessos, segundo os investigadores, teriam sido utilizados para levantar informações sobre pessoas consideradas adversárias do grupo investigado, incluindo jornalistas, funcionários e até autoridades envolvidas nas investigações. Esse tipo de prática, caso confirmada, indicaria um nível de organização e acesso a informações extremamente sensíveis, o que elevou ainda mais a preocupação das autoridades com o alcance e a estrutura do grupo investigado. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o histórico criminal de Mourão. Ele já era conhecido pelas autoridades de Minas Gerais, acumulando passagens por diversos crimes, incluindo furto qualificado, estelionato, associação criminosa, falsificação de documentos públicos e crimes contra a economia popular. Além disso, desde 2021, ele também figurava como réu em um processo relacionado a um esquema de pirâmide financeira, o que reforçava a imagem de alguém habituado a operar dentro de estruturas ilegais complexas. Apesar desse histórico, as investigações indicam que Mourão transitava em ambientes que ultrapassavam o mundo do crime tradicional. Segundo a Polícia Federal, ele mantinha contatos e relações que incluíam pessoas com acesso a instituições públicas e diferentes esferas de poder. Essa mistura de crime organizado, acesso a informações estratégicas e conexões com setores influentes foi justamente o que levou os investigadores a classificarem o caso como um esquema potencialmente multibilionário, com ramificações que poderiam atingir diversos níveis da administração pública e do sistema financeiro. No centro dessa estrutura, segundo a investigação, estaria Daniel Vorcaro. O banqueiro, conhecido no mercado financeiro brasileiro, passou a ser alvo de decisões judiciais que incluíram ordens de prisão preventiva determinadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A justificativa apresentada nas decisões estava relacionada à possibilidade de obstrução de justiça, intimidação de testemunhas e interferência no andamento das investigações. No entanto, como ocorre em muitos casos de grande repercussão, a defesa de Vorcaro apresentou uma versão completamente diferente dos fatos. Em nota oficial, os advogados do empresário afirmaram que ele sempre colaborou de forma transparente com as autoridades e jamais tentou interferir nas investigações ou pressionar qualquer pessoa envolvida no caso. A defesa também negou categoricamente todas as acusações e afirmou confiar que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade da conduta do empresário. Enquanto o embate jurídico se desenvolvia nos tribunais, a prisão de Luiz Felipe Mourão representava um ponto de virada potencial nas investigações. Para muitos investigadores, ele era considerado uma figura estratégica que poderia fornecer informações detalhadas sobre o funcionamento interno do grupo investigado. Em situações semelhantes, não é incomum que pessoas com conhecimento profundo de uma organização optem por colaborar com a justiça por meio de acordos de delação premiada, revelando detalhes que ajudam a esclarecer crimes complexos. Foi exatamente por esse motivo que a morte de Mourão causou tamanho impacto. Ele havia sido preso recentemente e estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, quando ocorreu o episódio que resultou em sua morte. Segundo a versão oficial divulgada pela corporação, Mourão tentou tirar a própria vida utilizando a própria camiseta dentro da cela. Policiais federais que estavam no local conseguiram agir rapidamente e acionaram equipes de socorro. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, realizaram procedimentos de reanimação e encaminharam Mourão ao hospital. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e acabou falecendo pouco tempo depois. Diante da gravidade da situação, a Polícia Federal informou imediatamente o gabinete do ministro André Mendonça, responsável pela relatoria do caso no Supremo Tribunal Federal. Além disso, a corporação também anunciou a abertura de um procedimento interno para investigar detalhadamente as circunstâncias do ocorrido. Segundo a instituição,
Registros em vídeo da área de custódia foram preservados e serão analisados como parte da investigação. A morte de um personagem considerado tão central dentro de uma investigação dessa magnitude inevitavelmente gerou uma onda de especulações e questionamentos. Nas redes sociais e em programas de análise política, surgiram diferentes interpretações sobre o que poderia ter levado Mourão a tomar uma decisão tão extrema. Alguns analistas apontam que a pressão psicológica enfrentada por alguém preso e confrontado com acusações graves pode levar a situações de desespero. Outros levantam dúvidas e defendem que todos os detalhes devem ser cuidadosamente investigados antes de qualquer conclusão. Enquanto essas discussões acontecem, as autoridades reforçam que apenas a investigação oficial poderá esclarecer o que realmente ocorreu dentro da cela naquela noite. O que já se sabe, no entanto, é que a morte de Mourão altera significativamente o cenário do caso. Uma das principais fontes potenciais de informações sobre o funcionamento interno do grupo investigado agora não está mais viva para prestar depoimentos ou colaborar com a justiça. Mesmo assim, os investigadores afirmam que as apurações continuarão. Documentos, registros eletrônicos, mensagens interceptadas e depoimentos de outras pessoas envolvidas no caso ainda podem revelar detalhes importantes sobre o que realmente acontecia por trás das estruturas investigadas. E é justamente isso que torna essa história tão complexa e, ao mesmo tempo, tão emblemática do momento atual do país. Em um cenário onde poder econômico, influência política e estruturas de investigação se cruzam, cada novo fato pode alterar completamente o rumo das apurações. A morte de um personagem central como Sicário não encerra a história. Pelo contrário, para muitos observadores, ela pode representar apenas o início de uma nova fase de um caso que ainda promete muitos capítulos e revelações.